ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde, nosso encontro semanal para colocarmos o marketing e a comunicação em debate no mercado da saúde. Bora começar? E a entrevista da semana coloca em debate um tema importante e especial: a saúde mental. O Setembro Amarelo é um mês onde se coloca em destaque este tema. Mas resolvemos ampliar essa discussão e entender um pouco mais sobre ela. E para isso trouxemos uma convidada especial, Linei Medeiros, gerente de comunicação da Janssen Farmacêutica. Confira que a entrevista está imperdível. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. E na entrevista desta semana vamos falar de um tema muito importante: saúde mental. E como cuidar da saúde mental por meio de estratégias de marketing. Quando a gente fala de saúde mental, e até a gente teve aí todo um trabalho do Setembro Amarelo, só para vocês terem uma ideia, a busca por burnout na internet aumentou 122% durante a pandemia. A manchete é do LinkedIn Notícias. Segundo uma pesquisa feita pelo SEMrush, durante a pandemia do Covid-19, os termos mais procurados pelos brasileiros foram ansiedade, com média de 338 mil buscas, depressão, com 277 mil buscas, estresse, com mais de 105 mil pesquisas, e além disso, a palavra burnout teve aumento de 122%, como nós dissemos. Ou seja, é um movimento que nós temos que nos preocupar, não só por conta da questão da pandemia, mas também agora no retorno dessa pandemia, né, nesse acolhimento dos colaboradores. Bom, e para falar sobre um movimento voltado ao cuidado e atenção da saúde mental, assim como toda a campanha de comunicação envolvida em várias frentes para isso, nós convidamos Linei Medeiros, que é gerente de comunicação da Janssen Farmacêutica, uma empresa que aí está sendo muito falada por conta do Covid-19, porque, obviamente, tem uma das vacinas importantes para a nossa imunização. Linei, boa noite e seja bem-vindo ao ABC Marketing Saúde. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite a Tudo? todo mundo que está assistindo. Olha, pessoal, para quem não sabe, a Linei me chamou de professor, é porque eu fui professor dela na universidade. Uma grata surpresa, viu, Linei? Exato, reencontros aí desse mundo da comunicação e do marketing. Legal. Linei, para a gente começar o nosso papo, fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento Falar Inspira Vidas e o papel da Janssen nessa questão. Legal, então contando até um pouquinho do histórico, esse movimento ele surgiu lá em 2019 como uma campanha, algo menor, um pouco mais pontual, para falar especificamente de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo. E aí, com base, né, nos desenvolvimentos, no resultado e nas respostas que a gente teve do público com essa campanha em 2019 e até entrando no contexto pandêmico de 2020, a gente aqui, enquanto empresa, a Janssen tem um compromisso já de décadas com a saúde mental, ela é pioneira dentro de vários tratamentos da neurociência. A gente entendeu o tamanho do compromisso que essa causa demanda, né, e o tamanho da importância que isso tinha na nossa sociedade, que isso continua tendo na nossa sociedade. E aí, em 2020, a gente resolveu elevar esse projeto ao status de movimento, muito pensando em que a sociedade precisa estar preparada para abordar o assunto da saúde mental de maneira responsável, transparente e que, de fato, ajude as pessoas que podemos dizer hoje em dia, depois de quase 2 anos de pandemia, que somos todos nós, né, que enfrentam desafios com a sua saúde mental. Então, foi um movimento liderado, né, desde o seu início pela Janssen, mas que até pela complexidade do problema e da solução que a gente estava querendo propor, entendemos desde o começo que não era algo que nem a Janssen, nem nenhuma outra organização seria capaz de endereçar sozinha, né? Que a gente, desde o começo, a gente setou ali uma intenção, o
o objetivo de mudar a maneira com que a sociedade conversa sobre depressão, para que a gente, de fato, vença estigmas e aproxime as pessoas da ajuda profissional, da ajuda especializada. Então, tendo esse objetivo super ousado aí, arrojado à nossa frente, convidamos outras instituições que também estavam comprometidas com a causa da saúde mental no Brasil, então, desde outras companhias, startups, universidades, sociedades médicas, associações de pacientes, veículos de imprensa. Então, realmente foi uma abordagem bem abrangente para se unir conosco nessa causa e levantar essa bandeira e começar as atividades desse movimento a partir de então. Ô, Linei, é uma coisa interessante, porque depressão é uma coisa muito séria, né? Assim, a gente, obviamente, já se tinha casos, né, de ansiedade, de depressão, de estresse, do burnout, mas a pandemia, eu acho que veio acelerar isso, né? Muitas pessoas que, a princípio, talvez nunca tivessem pensado em ter depressão ou estresse, tiveram isso. E agora eu também noto uma outra coisa, que é um problema da ressocialização. Eu tenho colegas que não conseguem se ressocializar, estão com dificuldade para marcar uma reunião, um almoço, voltar para a empresa. Isso acaba aumentando, né? Quando a gente fala de saúde mental, óbvio, depressão, burnout são causas mais proeminentes, mas a gente vai ter outras causas aí também, né? Com certeza. Esse contexto todo pandêmico, os médicos, a gente conversa muito, né, com psiquiatras, a gente tem muitos colegas psiquiatras aqui dentro da Janssen, e se fala muito da terceira onda da pandemia de Covid, que não é mais o Covid, sim as condições psiquiátricas, que vão ser aí uma sequela importante depois de todo essa transformação social que a gente viveu, né? Seja pelo isolamento social que afetou muitas pessoas, e também somado-se a isso, a insegurança psicológica e emocional, com o medo iminente de uma doença que, apesar de todos os avanços, ainda é muito desconhecida e que causou tantas mortes, enfim, um fardo tão grande para a nossa sociedade, para tantas famílias. Então, com certeza, a saúde mental está intimamente ligada com esse momento de pandemia e vai ser uma das sequelas, sim, daqui para frente. Legal. Bom, voltando a falar sobre o movimento, quais foram as estratégias de comunicação e marketing desenvolvidas especificamente para a campanha desse movimento? Afinal, é possível abarcar todo o ecossistema da saúde para a causa, juntar aí operadoras, hospitais, clínicas, health techs, e como fazer isso, né? Porque são tantos players e, obviamente, cada um tem a sua importância dentro de todo o ecossistema da saúde, mas dá para fazer isso? É o que a gente vem tentando e nos dedicando a conseguir, Luciano. Acho que é bem interessante, assim, até contando um pouco do histórico, que é como isso foi desenvolvido. Aqui dentro da Janssen, a gente, dentro da área de comunicação, começou por esse movimento a implementar uma cultura de campanhas e estratégias omnichannel, né, que justamente visam ativar todas essas plataformas e os nossos principais stakeholders, usando uma diversidade de canais, sejam eles de comunicação nativamente, sejam eles outras plataformas que outras áreas da empresa já utilizavam dentro do seu dia a dia, dentro da sua comunicação com clientes, com parceiros, outros stakeholders. Então, desde a concepção desse movimento, ele já nasce muito com essa natureza de envolver todos audiências diversas. Então, ele foi construído não há 4, não há 6, mas há muitas mãos aqui dentro da empresa. A gente teve workshops com diversas áreas, desde área médica, área de relacionamento com governos, áreas de acesso ao mercado, que é algo bem focado da indústria farmacêutica, né, algo bem específico, área de relações com pacientes, área de eventos. Então, todos esses expertises internos participaram desde a concepção do projeto, para garantir que a gente estava olhando com uma ótica já abrangente desde o momento zero, né, do momento do nascimento, para entender, ok, o que faz sentido aqui para essa audiência? Se a gente for por esse caminho, então a gente tinha uma abordagem de ser muito prático, por exemplo, nos nossos outputs para a sociedade desse movimento. Tanto que o primeiro entregável, digamos assim, do movimento foi um guia, que é uma ferramenta muito prática para falar, ok,
você não deve falar sobre depressão de tal maneira, mas não parar por aí. Falar por que isso não ajuda, literalmente o nome da sessão, e qual é a sugestão, né, alinhado aí com psiquiatras, psicólogos e várias pessoas que trabalham nessa área, qual a melhor sugestão para você abordar esse caminho. Então, todo esse conteúdo foi super discutido, então, isso teria relevância para fontes pagadoras? Isso teria relevância para os médicos? Como que uma associação de paciente pode alavancar um conteúdo desse para a gente já formatar tudo desde o começo com essa multiplicidade aí de possibilidades de uso, né? Não, isso é muito legal, porque quando a gente fala, né, de uma doença como depressão, envolve de fato toda a cadeia, porque você tem os remédios, a farmacologia é feita pelas farmacêuticas, né? Você tem a clínica que de repente precisa de uma eventual internação, né? Você tem o próprio hospital para um atendimento, ou seja, todo mundo está envolvido nessa causa, né? Isso é muito importante. Quando você falou que você começou aí na Janssen, você acredita que uma ação como essa, ela começa dentro de casa? Ou seja, começa aí com o endomarketing, os colaboradores, envolvendo as principais lideranças, aí como você falou, depois vão para os outros stakeholders, os fornecedores, os clientes. É um trabalho que tem que começar de dentro para fora, ser verdadeiro, para olhar até para o público interno? Com certeza, com certeza. Esse foi um ponto também que a RH estava incluso nessas discussões do começo do movimento. Eu acho que mais do que nada, assim, a Janssen, como parte da família de companhias Johnson & Johnson, já tinha essa cultura muito voltada para a saúde do funcionário, né? A gente tem até um desafio interno aqui de ter, como Johnson & Johnson, a força de trabalho mais saudável do mundo até 2030, se eu não me engano. Não vou lembrar direitinho a data. Mas com certeza já era um ambiente muito fértil para isso, e de uns anos para cá, assim, acho que é um consenso entre todos os profissionais de saúde que não existe saúde física sem saúde mental, né? As coisas caminham lado a lado. Mas sim, isso começou com ativações para os nossos funcionários, liberação exclusiva, né, de materiais para os nossos funcionários, mas até além do endomarketing, eu acho que eu posso dizer que o movimento foi um gatilho também para que toda a companhia começasse a se mover de uma maneira mais intencional. Então, foram feitos trabalhos com a liderança, pensando em preparar para esse cuidado com a saúde mental com os funcionários. Então, acabou até extrapolando os limites do movimento, né? Isso gerou uma conversa aqui, um ambiente ainda mais fértil para que a saúde mental dos funcionários viesse para foco e fosse realmente uma prioridade. Então, durante a pandemia foram tomadas diversas iniciativas, medidas para que isso de fato se refletisse, né, de dentro para fora, porque também a gente aqui, enquanto profissionais, precisa estar saudável e equilibrado, né, falando de saúde mental, para poder transmitir e conduzir todo esse trabalho. Até porque quando a gente fala de saúde mental, o colaborador ele precisa estar bem para produzir melhor, né? Quando a gente fala de Exato. produção, é uma produção melhor, não apenas em performance, mas o seu dia a dia, estar bem, né? Você notou nessa pandemia uma preocupação maior? Obviamente você tem um contato mais aí da Janssen, mas você percebeu as empresas, e principalmente na área da saúde, tendo uma preocupação? Porque a gente falou muito, por exemplo, com hospitais, o pessoal da linha de frente, porque normalmente a área da saúde já tem um estresse emocional muito forte, né? Por toda a sua característica. A pandemia veio ainda com, acho que, deixar mais intensa essa situação. Você sentiu isso com profissionais aí da área da saúde, a pandemia deixando mais aflorado, mais preocupado, que já era um setor mais tenso, porque mexe com a vida, mas até pelo desconhecimento da doença? Com certeza absoluta. E a gente até observou assim, o crescimento de outros movimentos também em prol da saúde mental, o surgimento de iniciativas, né? Aqui, como de novo, como família de companhias Johnson & Johnson, a gente investiu em projetos específicos de saúde mental para profissionais de saúde que estavam lidando ali na linha de frente. E a gente, assim, não tendo uma visão poliana, mas tentando enxergar, né, resultados ou consequências menos negativas de tudo isso que a gente passou como sociedade, mas a gente conversa muito aqui dentro o quanto a pandemia colocou o assunto saúde mental de vez
na mesa de conversas, né? De fato. A gente percebe muito um avanço muito grande em como a questão está sendo abordada, a importância que vem sendo dada crescente, né, devido aos muitos casos que foram evidenciados pela pandemia. Então, a gente entende isso como um dos legados da pandemia foi as pessoas de fato se convenceram que a gente precisa falar sobre isso, que é um tema importante, relevante, e começaram a trazer para o debate, botar a luz na questão da maneira como ela merece, né? Então, acho que isso ficou bem patente, assim, durante a pandemia. Uma coisa que eu falo, obviamente, uma pandemia não é bom em nenhum momento, né? Mas a pandemia, de alguma forma, como você disse, colocou luz para a saúde mental, acelerou a transformação digital, acelerou a aprovação da telemedicina. Infelizmente, né, talvez a gente teve que passar por uma coisa horrível, que é o que nós estamos passando, mas se a gente tiver que olhar algum lado positivo, se é que existe algum lado positivo em uma pandemia, como você disse, esse legado de a gente olhar para algumas coisas que são pautas que eram já importantes e que talvez não tivessem a devida atenção. Concorda com isso? Sim, exato. Acho que a pandemia acabou sendo um catalisador, né, para acelerar discussões e movimentos que já vinham ali numa crescente, mas que ganharam um protagonismo aí nesse cenário. E aí acho que cabe a nós, né, olhar para isso de uma maneira de oportunidade, né? Como é que o que a gente faz, transforma daqui para frente? Agora, como a gente foi jogado nesse cenário, né, nesse turbilhão, como é que a gente consegue aí amealhar o que faz sentido e construir algo melhor daqui para frente? Bom, legal. A gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Você viu que daria para a gente ficar conversando horas aqui com a Linei. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e a gente volta com mais um bloco com a Linei falando sobre a saúde mental e também alguns aspectos aí envolvidos da pandemia do Covid-19. A gente volta já. A Otto HX, uma spin-off da Banner, chegou para oferecer uma solução completa e compatível para transformar o mercado de saúde através da tecnologia. Somos um time com mais de 15 anos de experiência em saúde, capacitado e com expertise para as demandas da sua organização de saúde. Otto HX é uma plataforma de gestão completa para ambientes hospitalares, clínicas, centros de diagnóstico e saúde pública, focado na experiência do paciente. Atuamos desde a chegada do paciente no local através do totem de atendimento. Tudo é feito através de uma interface de fácil entendimento, otimizando o tempo de todos os envolvidos. Na triagem, o software ajuda a classificar a gravidade do quadro do paciente. A consulta médica é feita através de um prontuário médico unificado, 100% online, com ferramentas de apoio à decisão e protocolos clínicos. O sistema integra toda a parte assistencial e administrativa. Atestado médico, acesso a exames e laudos, futuros agendamentos e prescrição médica via aplicativo, que mostra ao paciente qual a farmácia mais próxima possui o medicamento disponível no melhor preço. A Otto HX atende e conecta todas as áreas da sua instituição, de ponta a ponta, e conta com indicadores de performance e projeções financeiras, permitindo que você monitore toda a sua instituição, onde e como você quiser. Otto HX, sua melhor opção. Bom, estamos de volta com a ABC Marketing Saúde e o primeiro bloco já foi fantástico. Estamos falando de como cuidar da saúde mental e usar aí estratégias de marketing e comunicação. E nós temos uma convidada mais do que especial, a Linei Medeiros, que é gerente de comunicação da Janssen, que é do grupo Johnson & Johnson. Linei, o primeiro bloco já foi sensacional, adorei a gente aprender aqui bastante coisa. Quando a gente... Vamos retomar aqui o nosso papo. Quando a gente está falando de cuidados, e principalmente de cuidado da saúde mental, e falando dentro de sintomas, de pessoas que de repente já estão com depressão, já estão com burnout, estresse, você acredita que por meio de campanhas como a que nós colocamos no primeiro bloco, juntando farmacêuticas, operadoras, hospitais e as demais instituições, a gente vai conseguir melhorar a prevenção, não apenas nesses stakeholders, mas levando isso para a sociedade? O caminho é a prevenção? Com certeza.
Com certeza é a prevenção e a gente, né, se foca muito para falar de pacientes, que realmente são a nossa prioridade, né? Como empresa, a gente está sempre pensando no paciente, mas a gente acredita e todo o movimento ele foi construído de uma maneira que a gente está falando com a sociedade, a gente está propondo uma transformação na sociedade. E aí, a partir do momento que você é impactado por algumas mensagens como essas, e você, mesmo que não tenha ainda nenhuma condição, mas passa a prestar atenção na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica, passa a, pasme, muita gente não sabe, não tem a consciência que depressão é uma doença, ou que essas questões de saúde mental são doenças, mas que você ainda passa... tem isso? É isso que eu ia te perguntar, se a gente ainda tem tabu para falar sobre isso. Às vezes até, eu fico pensando, às vezes tem pessoas que têm e não sabem que tem, né? Aí é uma coisa, obviamente, que é um problema, obviamente, do paciente. Ele não sabe que ele está com aquilo. E às vezes, quando a pessoa sabe, tem até medo de falar com o chefe, né? Poxa, se eu falar, vão me mandar embora, o que vai acontecer comigo? Ainda tem um tabu sobre isso e ainda se acredita que tem empresas e líderes que não encaram isso como uma doença? Infelizmente, sim, Luciano, ainda é um tabu, a gente ainda vê esse desafio, tanto que foi um dos focos do movimento esse ano, agora 2021, foi fazer um material específico para o ambiente de trabalho, para tentar levar essa conversa de uma maneira mais transparente, mais responsável. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa com alguns pacientes de depressão, cerca de 800 pessoas no começo de 2020, e uma das perguntas específica para o grupo de pessoas que já tinha, né, o diagnóstico de alguma doença, de algum transtorno psiquiátrico era: você se sente à vontade para falar sobre o seu diagnóstico no seu ambiente familiar e com amigos? E aí 73% das pessoas não se sentia. E quando isso foi levado, e no ambiente de trabalho com seus superiores, mais de 80% das pessoas nunca falaram desse assunto do seu diagnóstico com dentro das suas empresas. Então, assim, como esperar que essa pessoa melhore se ela não tem o apoio da empresa, dos colegas de trabalho, do chefe, para levar esse tratamento, levar essa jornada de recuperação, né? É impossível esperar que uma pessoa melhore se ela não tem se ela tem vergonha de falar sobre o seu diagnóstico. Não tem com quem falar, né, sobre isso, ela vai se fechando mais ainda e piorando a condição dela ainda, né? E pedir ajuda, né? Assim, a gente precisa, quem está passando por isso precisa de ajuda. Não dá para você esperar a mesma produtividade, a mesma performance de uma pessoa que está 100% saudável, de uma pessoa que está passando por isso. Então, isso precisa ser encarado com naturalidade, da mesma maneira, um exemplo, tá, bem, que a gente dá, assim, bem didático, que você esperaria que uma pessoa que está com uma perna quebrada tivesse um desempenho excelente numa corrida de 5 quilômetros? Não dá para você ter essa expectativa, porque simplesmente Sim. Não é possível, né? É uma questão de saúde mesmo. E a saúde impacta todas as áreas da nossa vida. Sem saúde, você não consegue ser o seu melhor, nem executar o seu melhor em nenhuma área da vida. Então, essa conversa ela precisa ser, de fato, urgentemente normalizada. E voltando um pouco à pergunta, esse a nossa abordagem assim, com o movimento sempre foi de uma maneira muito transversal e horizontal, né, para mostrar que não só, pegando aqui o exemplo de empresas, né, os chefes e o RH têm a responsabilidade por montar ali, estabelecer um ambiente de saúde emocional e de saúde psicológica, mas também todos os colegas, né? Então, a partir do momento que essa mensagem tá clara para cada um, olha, eu também tenho a responsabilidade de ser acolhedor, de ser empático com o meu colega, de prestar atenção na saúde mental dele, isso se volta para mim, porque a partir do momento que o ambiente está saudável em termos de saúde mental, isso beneficia todo mundo. E aí que entra também a prevenção, né? Um ambiente saudável é um dos fatores de prevenção para que outras pessoas também não desencadeiem outros, né, transtornos e outras doenças desse sentido. Então, com certeza é um dos focos e uma das consequências que a gente espera ver aí com o movimento. Não, e até porque, né, se a gente pensar uma geração para trás, muitas pessoas viam como bobeira, né? Ah, depressão, imagina, né? E, na verdade, isso é um acúmulo já de algumas décadas, né? Não é que é uma coisa só de agora, pelo menos na minha opinião, a gente que não se aflorava, ou se não se dizia, ou não se cuidava
disso como deveria, né? E tem um ponto, antes de passar para a próxima pergunta, que eu gostaria de colocar, que, óbvio, tem áreas que são mais suscetíveis ou que têm mais pressão, mas isso é multissetorial, né? É em todos os setores da economia. Mas falando até especificamente da nossa área, a área de marketing e comunicação e de agências, a área de marketing de empresas é uma das áreas que mais tem a síndrome de burnout. Então, é uma coisa que também, dependendo do meu segmento, é tranquilo. Não é uma coisa que acontece em todo lugar, né, Linei? Com certeza. A gente fala que ninguém está imune, né? Saúde mental, questões de saúde mental, depressão, ansiedade, etc., não vem cara, não vem gênero, não vem classe social, não vem profissão, nada disso, né? E é muito. A complexidade do problema ela vem exatamente daí, porque é multifatorial, é sistêmico, e é por isso que a nossa abordagem também é sistêmica e muito abrangente, porque é isso, os contextos da sociedade, eles impactam muito na saúde mental das pessoas, né? Por isso que a gente vê cada vez mais com esse mundo pós-moderno, né, dessa configuração de sociedade que a gente vive, essas questões se tornando cada vez mais críticas e mais evidentes. Quando você falou da campanha, o material que vocês desenvolveram, ele está disponível para qualquer empresa, inclusive, como eu disse, de outros segmentos multissetoriais, que possam trabalhar dentro da sua cultura organizacional esses materiais? Ele está disponível? Como que funciona? Deu uma travadinha aqui, mas acho que voltou. Voltou? Você conseguiu me ouvir? Sim, dos materiais, como pode ser utilizado. Sim, eles são gratuitos, eles estão disponíveis no site do movimento, que é www.falarinspiravida.com.br, para download dos guias, podem ser aplicados, a gente tem downloads, a gente tem cards informativos, tem um game também que a gente lançou agora no Setembro Amarelo, como um recurso, uma ferramenta de educação e de conscientização. Então, eles podem ser trabalhados, seja por comunicações internas, em eventos, em palestras, links dentro dos próprios sites, das próprias intranets das empresas. Então, é um movimento, são materiais públicos que a gente convida, inclusive, todos a consultarem, a utilizarem e ajudarem a serem disseminadores e multiplicadores dessas mensagens, né? Porque eu acho que esse é o importante, que as mensagens cheguem na ponta e que, de fato, elas sejam aplicadas para fazer a diferença na vida das pessoas. E tem, acho que um ponto, né, também, Oline, não sei se você concorda comigo, quando a gente fala dessa questão da depressão, e como a gente falou de envolver a liderança, mas às vezes o líder está com um problema e não quer admitir também para os colaboradores e, eventualmente, se ele tiver um outro superior. E aí, esse também é um problema, porque aí, às vezes, sem querer, ele pode estar exercendo uma liderança tóxica, né? Porque ele mesmo está com esse problema e, de repente, ele não quer admitir. Também tem isso, né? Ou seja, óbvio, tem a dos colaboradores, mas o líder, às vezes, também sofre uma pressão e também sofre com isso, né? Exato, né? Liderar pessoas, gerir pessoas é uma responsabilidade muito grande que acaba sendo mais um fator ali de uma possível sobrecarga mental e emocional. Então, com certeza, o legal, acho que eu gosto muito desse guia, é que assim, todas as situações e as reflexões que a gente propõe são justamente para gerar esse lugar de empatia, de autoempatia, né? De você se enxergar naquilo ali, você ler aquilo e falar, putz, é isso, sabe? Eu não estava querendo enxergar, mas é isso que eu precisava, é isso que está acontecendo comigo. E normalizar a busca por ajuda, assim, acho que a mensagem que a gente mais bate que permeia todo esse movimento é ajuda especializada. Ninguém espera que uma pessoa que está com câncer, com diabetes, com alguma outra doença, vá se curar sozinho, sentado na sala de casa e fazendo pensamentos positivos, né? Todas essas pessoas buscam médicos e ajuda. Então, com a saúde mental tem que ser da mesma maneira. Vá buscar ajuda. E aí, essa reflexão, né, da empatia com o outro e da autoempatia são muito importantes, porque é o primeiro passo para você se convencer e entender que você precisa de ajuda e que tudo bem buscar ajuda, né? A gente tudo bem levantar a mão, né? Olha, estou precisando aqui de uma ajuda, né? Exato. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. A gente sempre deixa uma pergunta para o final, que é sempre aproveitando a oportunidade de estar com grandes profissionais aqui como você, e pedir para que você deixe algumas dicas para os profissionais
de marketing que atuam aqui em instituições e organizações da saúde que estão nos assistindo, de como aplicar, por exemplo, dentro da empresa deles, como atuar com essa questão da campanha de prevenção de saúde mental. Legal. Então, acho que a parceria é o primeiro momento, assim, né? Acho que eu enxergo muito as áreas de comunicação e marketing como grandes parceiros estratégicos dentro das organizações, como grandes conectores de outras áreas, né? Que juntam todo mundo e agregam para construir soluções. Então, acho que é isso. Busquem parcerias dentro das empresas, conversem com as suas áreas de RH, com as suas áreas de saúde do empregado, para entender como isso se encaixa dentro da cultura de cada empresa, porque eu acho que esse é um fator principal, porque precisa ser genuíno, precisa ter autenticidade, né? Não é de você, apesar de todos os materiais, recursos, aquilo precisa se encaixar na realidade da organização. Então, ter um ponto de partida sólido, como já uma cartilha, um material, um guia, ajuda muito, mas é preciso entender como aquilo faz sentido para dentro da sua cultura, dentro da sua organização. E mais do que isso, além disso também, customizar, né, as mensagens. Eu, como aluna de RP, tenho essa mensagem muito na minha cabeça desde sempre, é público, né, customizar para público. Aproveitar, de repente, essa oportunidade de estar falando de saúde mental para dar visibilidade para questões que, às vezes, a empresa até já oferece, programas de saúde do empregado, programas de apoio, que a gente vê bastante aí, práticas que são recomendadas pela empresa, juntar e não só, e dar o caminho para os colaboradores, né? Como é que a gente coloca na prática o que a gente oferece dentro da empresa. E também, acho que muito importante, ouvir os funcionários, né? Se abrir essa conversa é um problema super complexo que permeia a vida de todo mundo aí, então é uma super oportunidade para parar e ouvir. O que a organização está sentindo sobre isso? O que a gente poderia ter ideias para melhorar e aproveitar para fazer desse um momento de construção? Acho que são dicas aí legais. Esse é um ponto que você falou, é fundamental, né? Encarar o problema de frente é um problema, é uma doença que tem que ser tratada, né? Então a empresa tem que encarar isso de verdade, né? Não como você disse, que infelizmente ainda tem pessoas que não, o tabu de não encarar isso como uma doença, e eu acho que isso é um ponto importante. Antes de terminar, eu gostaria de fazer aqui 2 colocações. Primeiro, é um agradecimento meu de público, por meio de você para Johnson e para Janssen, porque, sem dúvida, a questão da vacina é fundamental para a nossa população. Então, eu queria transmitir aqui o meu agradecimento de toda a minha equipe, e tenho certeza que toda a nossa comunidade de marketing e comunicação, formada aqui por anunciantes, por agências e por veículos, agradecem, porque principalmente para o nosso setor e o setor de eventos, a gente só consegue retomar em virtude da vacina. Então, o papel de vocês é fundamental nesse processo. Óbvio, a gente tem outras vacinas de outros laboratórios, mas eu quero fazer aqui primeiro um agradecimento a vocês em virtude aí da vacina da Janssen, que é muito importante. E um segundo ponto, assim, agradecer você, porque é muito legal quando a gente encontra uma ex-aluna. Para mim, como professor, é muito bacana ver uma ex-aluna com uma carreira aí de sucesso, numa posição tão importante. Eu fiquei muito grato de poder te reencontrar e ter esse papo contigo, viu? Então, só para finalizar e passar aí para suas considerações finais. Poxa, obrigada. Sim, é uma grande felicidade, sim, esses reencontros. Também a vacina é um motivo de grande orgulho para nós, de muita esperança, né, para superar essa crise. Então, estou super grata também e muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer esse papo. Se me deixar, eu falo aqui também por horas e horas e horas. É um assunto que me é muito caro, além de tudo, né, assim, além da parte profissional. É algo que acho que a gente fica muito claro, a gente passa na pele, né? Todo mundo sentiu, pelo menos em algum momento, assim, desses últimos 2 anos, a importância de estar bem com a sua saúde mental, e do mais reforçar o convite para que todo mundo conheça o movimento, se engaje aí com os conteúdos, use, né? São ferramentas que a gente está propondo de fato para a sociedade e que espero que possam aportar valor aí dentro das organizações e para as estratégias de vocês. E é isso, falar inspira a vida, buscar ajuda,
Acho que são as minhas mensagens principais finais aqui para vocês e reforçar o agradecimento também pelo espaço. Obrigado, viu, Linei? Ótimo falar contigo, viu? Um grande abraço. Obrigada, um abraço. Bom, e você continua aí assistindo o ABC Marketing Saúde. Como você sabe, no último bloco nós temos a participação dos nossos colunistas e as principais notícias da semana no mercado de saúde. A gente volta já. Estamos de volta com o ABC Marketing Saúde e vamos para a coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Olá, bem-vindos a mais uma pílula, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente delicado, que é um assunto da regulamentação de marketing em saúde. Pois bem, estamos vendo aí médicos, dentistas, psicólogos, radiologistas, ou seja, uma infinidade de profissionais da área da saúde fazendo comunicações nas redes sociais, sejam no Instagram, sejam no LinkedIn, no YouTube, seja no TikTok, né? E essas comunicações muitas vezes estão ultrapassando as barreiras que são as barreiras proibidas pelos seus conselhos. Então a recomendação desta pílula de hoje é que, se você é profissional da área de saúde e quer ali se comunicar com seus públicos nas redes sociais, que você entre em contato com o conselho ou a sua federação ou aquela entidade que o representa para ver as normas e regras que são aquelas que você pode ou não fazer, né, para que você não tome aí um processo ou não seja banido da sua federação, e aí você não vai mais poder fazer nenhum tipo de comunicado nas redes sociais, tá bom? É isso aí, valeu! Obrigado, Alberto, por mais uma pílula da semana falando sobre marketing e empreendedorismo em saúde. E agora, vamos para o giro de notícias? Vitude oferece atendimento psicológico para mais de 20 mil colaboradores e dependentes do Grupo Boticário. Startup de saúde mental aumentou seu portfólio para 130 clientes corporativos por causa da alta procura das empresas para manter a saúde mental de seus colaboradores. Outubro Rosa 2021. Intimice e Beyoncé se unem pelo terceiro ano para ajudar no combate ao câncer de mama. Em mais uma edição, as marcas doam parte das vendas do mês de outubro para a ONG Américas Amigas e para o projeto de Peito Aberto, que auxiliam no diagnóstico, conscientização e combate ao câncer de mama. A Einstein lança campanha para celebrar o Dia Mundial do Coração. O Hospital Israelita lança no Dia Mundial do Coração a campanha de conscientização Bucket List, tudo que você espera fazer pelo menos uma vez na vida para mobilizar a população na busca por hábitos saudáveis. Tenho 2 filhas e hoje tudo que eu faço 100% é para elas. Muito gratificante estar com ele, aguar as plantas, brincar. E ser mãe só fez eu ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. No trabalho, como ser humano.
a primeira vez que eles se apaixonarem por alguém. Quando ele entrar na escola, quando ele partir para viajar. A primeira tatuagem, não sei por que o pai colocou isso, né? Eu gostaria que ele tivesse visto eu me formar. Eu gostaria que ele tivesse no meu futuro casamento. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos e faleceu depois de uma parada cardíaca. Dói bastante, dói de verdade imaginar que ao mesmo tempo que eu vivi muita coisa com ele, faltou muita coisa. Eu não estou praticando. Antes eu gostava, pedalava, fazia mais coisas, eu já era mais ativo, assim. Com a pandemia, eu acabei fazendo home office, mudou toda a rotina, parei com a academia. Eu engordei uns 8, 9 quilos. Saí de 80 quilos para quase 100 agora. Alimentação, exercício físico. Se não cuidar da saúde, a gente não vai conseguir dar o que é mais importante, que é a atenção, é o olhar no olho, é sentar no chão para brincar de alguma coisa, né? Então é por isso que a gente tem que cuidar primeiro da gente, porque vai refletir lá nas crianças, na minha casa. Se meu objetivo é estar presente, eu tenho que agora voltar aqui para dentro, né? É aquele clique que dá na gente, né? Que com certeza eu tive agora. Vamos ver o que nós temos no Drops de Marketing em Saúde? Bom, comunidade ABCcom, chegamos ao fim de mais uma edição do ABC Marketing em Saúde. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo que nos ajuda na produção. Continue acompanhando a programação da ABCcom. Amanhã tem Marketing Now ao vivo pela TV Mais ABC e na sexta tem ABCcom Jornal. Até semana que vem, um abraço, até lá!